A semana aqui no Brasil vai ter informações importantes de dados da atividade econômica e uma agenda política também a se esperar, né, com o encaminhamento, principalmente das matérias sensíveis que estão lá no Congresso, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. As vendas do varejo do mês de abril serão divulgadas na quarta-feira e a pesquisa mensal de serviços na quinta. Para o varejo, há uma previsão de retração mensal de 2% e uma expansão anual de 2,1%. O núcleo do índice, por sua vez, deve apresentar um crescimento de 0,3% em relação a março. Já na atividade de serviços, a previsão é de queda mensal de 0,4%, com uma grande contribuição do segmento de transportes e de serviços oferecidos às famílias. Na sexta-feira, sai um indicador de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, referente ao mês de abril, e que serve como uma proxy do PIB, já do segundo trimestre desse ano. Há uma previsão de crescimento de 0,9% em relação ao mês de março. E é importante também a gente acompanhar o relatório Focus dessa segunda-feira, depois que o IPCA do mês de maio mostrou uma desaceleração em intensidade maior do que a esperada. Então, é possível que haja uma revisão das previsões de inflação e juros para esse ano. E o grande destaque vem lá de fora, principalmente lá dos Estados Unidos. É uma semana decisiva para a política monetária de lá. O Comitê de Mercado Aberto, o FONC, do Banco Central Americano, se reúne pela quarta vez no ano para deliberar sobre os juros daquele país. Há uma expectativa, ou seja, 74,8% do mercado aposta na manutenção da taxa no atual patamar, entre 5% e 5,25% ao ano. O Federal Reserve iniciou esse ciclo de aperto monetário em março do ano passado, quando os juros estavam próximos de zero, e desde então vem elevando a taxa em 10 encontros consecutivos. A reunião do FONC começa na terça-feira e a decisão vai ser divulgada na tarde da quarta-feira, às 15 horas. E também o presidente do Fed, o Jerome Powell, vai fazer em seguida um discurso, né, sobre a decisão e apontar, né, respostas aos questionamentos dos jornalistas. Essa fala é sempre importante, né, e é bastante aguardada, porque ela dá sinais de como a autoridade monetária vai seguir daí em diante. A reunião da política monetária ocorre numa semana de indicadores importantes de inflação lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, saiu o índice de preço ao consumidor para o mês de maio, e há uma previsão de desaceleração do indicador, que deve avançar 0,2% em relação a abril, no mês em que o índice de preços tinha crescido 0,4% na comparação mensal. Então, a inflação de 12 meses nos Estados Unidos deve cair para 4,1%. Para o núcleo da inflação, a expectativa de variação mensal de 0,4% e de 5,2% em 12 meses. E o índice de preço ao produtor, o PPI, lá dos Estados Unidos, vai ser divulgado na quarta-feira, e se fala numa retração de 0,1% para o mês de maio, na comparação em abril, e uma inflação de apenas 1,5% em 12 meses. Já na quinta-feira, é a vez dos dados de varejo e produção americana para o mês de maio. Para o varejo, o consenso mercado fala em um recuo de 0,1% nas vendas em relação a abril, e para a indústria, a previsão é de uma alta de 0,1%. Em outros países também teremos decisões de juros. Lá na zona do euro, vai acontecer a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, onde o mercado prevê uma elevação de 25 pontos base na taxa de juros do bloco. E a economia, vale lembrar, entrou em recessão técnica e a inflação dá sinais de arrefecimento. Ainda assim, a autoridade monetária deve continuar cautelosa e observadora em relação ao movimento, né, da economia. O índice de preço ao consumidor da zona do euro vai ser divulgado um dia depois, na sexta-feira, e há uma previsão de estabilidade do indicador, deixando a inflação de 12 meses mantida em 6,1%. Também na sexta-feira, o Banco Central do Japão conclui sua reunião de política monetária com expectativa de manutenção de juros em patamares negativos.
Mas dirigentes do Banco Central de lá do Japão podem sinalizar o início de uma política de aperto, já que o PIB japonês ficou positivo no primeiro trimestre de 2023 e a inflação está próxima de seu maior patamar em 3 décadas. Já na China, o dia mais cheio de indicadores vai ser a quarta-feira. Dados de varejo e a produção chinesa deverão ser divulgados nesse dia, em meio a sinais de que a economia do país está perdendo fôlego. Para as vendas no varejo, a média das projeções fala em um crescimento anual de 13,9% em maio. Já para a indústria, a expectativa é de alta de 4,1% nessa mesma base de comparação. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.